Doutor César, nós não conhecemos Noé, mas pisamos na água do dilúvio, é isso que ele quis dizer para vocês, em outras palavras, né? É, exatamente. E nós estamos aqui, para a glória de Deus, para trabalharmos esses temas bem interessantes, como ele já apresentou, e temas bastante complexos. É um prazer enorme poder estar aqui com o pastor presidente Levi Libarino, de décadas também, né? Na época que íamos lá no Ferreira, eu, você, o pastor Benedito Ferreira, Exatamente. na época ainda do pastor Edgar. Nós éramos os meninos do pastor Benedito. Carregava as malas. Exatamente. Grande pregador, pelo amor de Deus. Que saudade. E é um prazer enorme. Eu quero mandar aqui um beijo especial para minha esposa Débora Soares, para o Davi, para Abigail, que essa pandemia acabou unindo mais as famílias, né? É verdade. Quer dizer, era um para lá, outro para cá, agora não adianta, né? Quer dizer, algumas famílias, outros separaram. Outros falaram assim, puxa vida, não tem mais jeito de aguentar você, então tô indo embora. A sua uniu. A minha uniu mais, tá mais junto, né? Então vamos lá. Elias, vou começar com você. Então vamos lá. Homem é formado de espírito, alma e corpo, ou só espírito barra o espírito e alma é uma coisa só? O que você entende? Bom, antes de tudo, eu gostaria de deixar claro aqui que estas duas posições não se constituem posições heréticas, né? Tanto a dicotomia quanto a tricotomia podem perfeitamente serem defendidas com textos bíblicos, ainda que algumas uma oferece mais argumentos que a outra. E o que seria uma heresia é o monismo, negar a parte material do homem. Visto que o pastor não nega a parte material, então nós vamos apenas aqui de um diálogos entre amigos. Teologar. O corpo, eu vejo que eu tenho corpo. Não sou o espírito, disse Jesus, né? Exatamente. O espírito não tem carne nem ossos, como você vê que eu tenho. Mas eu entendo, né, até formado pela minha tradição assembleiana, e eu até estou aqui um tanto estupefato, espasmódico, de ver esse anacronismo entre dois assembleianos, né? Porque eu defendo a tricotomia, que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Mas vejo que a outra visão também tem bons argumentos. Ok. Pastor Levi, o homem é espírito, alma e corpo, por quê? Olha, na verdade, assim, eu sempre... Não é um tema teológico que é muito debatido, muito questionado, até porque, como disse o pastor Elias, as duas posições não são enquadrados num contexto herético, né? Mas eu gosto sempre de pensar que o que eu vejo, né, analisando os textos sagrados, de que, na verdade, a Escritura não vê alma e espírito como partes distintas do homem, né? Então nós vamos ver que tem momentos em que a Bíblia vai chamar esta parte imaterial, como você disse, de espírito, ora vai chamar essa parte imaterial de alma, né? Então, para você, espírito e alma são termos intercambiáveis. Exatamente. Ok, Elias, se para você alma e espírito não são termos intercambiáveis, o que é alma na Bíblia e o que é espírito? Bom, alma e espírito são duas partes imateriais constituídas diferentes, quase que construídas simultaneamente, né? A alma, nós vemos ela passando a existir a partir de Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, quando o Senhor, ele diz, façamos o homem, e formou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou e soprou em suas narinas, e ele foi feito, é importante salientar, um ser vivente, um ser vivo, porque ali aquele sopro de Deus é chamado de Nishma. Nishma, que é diferente de Ruach. Então, no momento em que Deus sopra esse Nishma no primeiro homem, ali nós temos a alma, uma parte integrante, que é a mente, que está ali inserido, por exemplo, dentro desse contexto, o livre-arbítrio, a imagem de Deus, a vontade, enfim, esses sentidos que caracterizam um ser humano, uma pessoa. O que é uma pessoa está inserido dentro da palavra alma. E, diga-se de passagem, alma é uma palavra polissêmica que está dentro de um campo semântico que, de acordo com o contexto, pode ter significados diferentes. Neste caso, por exemplo, nós temos uma parte constituinte do ser humano. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo, de uma forma assim enfática, em Mateus capítulo 10, versículos de número 27, ele deixa isso evidente, claro, que não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a
alma, ali no caso deixa de ser nefesh, visto que está num texto grego, para ser, na verdade, a psique. Então, alma, nós vimos que é esta parte material que o Senhor Jesus Cristo faz questão de destacar. E tudo isso é formado lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Agora é bom salientar que espírito, ele tem uma formação diferente. Enquanto a alma foi pelo sopro, e eu sou traducionista ou traducionista, eu creio que o primeiro homem, Deus, soprou nele, mas a alma é passada de pai para filho através do intercurso sexual masculino e feminino. O espírito foi de uma forma diferente. Quando você vai para Zacarias, capítulo 12, versículo de número 1, é muito importante. O Senhor que estendeu os céus, formou a terra, estabeleceu a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Não é o Nishama, mas agora ele formou o espírito. E vale aqui, pastor César, pastor Libarino e todos os ouvintes, atentar para o seguinte detalhe. Esse soprou, ele é formado pelo verbo hebraico yotzer, que está num construto, e a raiz em kala é yatzar. Yatzar é a palavra, mesmo verbo usado em Gênesis 2:7, quando faz alusão à formação do homem que foi do pó da terra. A ideia ali é de alguém que pega o barro, trabalha, modela e dá forma. Então não é simplesmente, mas é pegar, dar forma e introduzir. Então nós temos dois elementos distintos, um em Gênesis 2:7 e outro em Zacarias 12:1, mostrando que espírito e alma foram formados de forma diferente. Pastor Levi, por que espírito e alma para o senhor são termos intercambiáveis? Olha, porque assim, quando a gente olha para as escrituras, nós vamos encontrar no uso desses termos, né, da tradução de alma do hebraico nefesh, do grego psique, como é que é? Psique. Nefesh. É psique, mas é psique. É porque o CH lá em grego dá esse... É verdade, ele tem razão. É uma cultural, tanto no hebraico quanto no... Da verdade, Haris, por exemplo, é sempre assim. Mas é psique, tudo bem. Os meus irmãos que estão me ouvindo do outro lado estão vendo o aperto que eu tô aqui hoje. Vamos lá. Então. Eu queria dizer isso mesmo, viu? Deixa o cara falar. Mas, por exemplo, em João 12:27, Jesus diz assim: agora está angustiada a minha alma. Enquanto que num contexto muito semelhante, no capítulo seguinte, João vai dizer assim que Jesus perturbou-se em espírito, né? Nós vamos também ver que quando Maria faz o seu cântico em Lucas 1:46, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso aqui nós temos aqui um recurso poético, né, que é o sinonímico, né? Mas ela usa, aqui nós temos as duas palavras como que referindo na segunda linha a ideia da primeira linha, que é o sinonímico, para alma e espírito, né? E também nós vamos andar lá mais para frente, nós vemos que aqueles que foram para o céu ou para o inferno são chamados de espíritos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Em Pedro 3,19 também, os espíritos que estão em prisão. Mas quando nós vamos para Apocalipse 6,9, nós vamos ver que debaixo do altar estão as almas daqueles que haviam sido mortos, né? Lá no capítulo 6,9, também 24, via a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então, quando a gente trabalha esses termos, a gente percebe que ora essa parte material é chamada de espírito, ora ela é chamada de alma, né? Então, eu não vejo assim que a Bíblia tem essa definição muito clara de que existe realmente diferença entre uma e outra. Pastor Elias, sim, o senhor fez aí uma exegese de Gênesis 2:7, e o outro texto foi Zacarias. Zacarias 12:1. Mas lá em Gênesis 2:7 não aparece espírito, né, então? Justamente, aí que ganha força o meu argumento. Calma aí. Mas o homem tornou-se alma vivente. Vivente. O ser vivente. É que a versão fala alma, né? O homem tornou-se alma vivente, parece que a palavra nefesh ali mesmo. Nefesh. Ok. Mas então, acho que a ideia é ser vivente mesmo. É ser vivente. Mas a palavra hebraica é nefesh. É nefesh. Que é a palavra para alma. É que nesse caso aí tem que pegar a raiz da palavra alma, né? Nafash, que é ser que respira. E a ideia, por exemplo, essa mesma ideia é dada, por exemplo, para animais.
animais, né? Também são criaturas então, viventes. Animal, ele tem alma ou tem espírito? Então, aí é que está. Um ser humano... Sabemos que ele tem corpo. O senhor não é tricotomista? Isso. Corpo é indiscutível. Isso. Mas o animal, ele tem espírito, alma e corpo? Então, ele não tem como o ser humano tem. Ele não é uma pessoa. Em primeiro lugar, ele não é uma pessoa, ele não tem consciência própria, ele não tem vontade própria. Eles são chamados de criaturas viventes no texto que está escrito. Né? No texto Mas hebraico, que na tricotomia, ele tem espírito, alma e corpo ou não? O animal, ele respira apenas e tem um corpo, mas ele não tem uma alma consciente como tem o homem. É que a palavra alma, como eu disse no início, ela é polissêmica. Ela aparece para eles. Ela pode aparecer como sangue, ela pode aparecer como pessoa, ela pode aparecer como garganta, ela pode aparecer como diversas formas. Aí vai depender do contexto. No contexto de ser humano, a alma sempre é parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. E como nós sabemos, o animal ele não sobrevive à morte do corpo. Portanto, ele não tem uma alma racional e imortal, consciente, como o ser humano tem. Então, padronizar essa palavra pelo fato dela estar dentro de um texto não seria assim legal, visto que os ensinos gerais das escrituras não corroboram. Então, o irmão é aniquilacionista quando o assunto é os animais. Animais, sim. Certo. Pastor Elias, outra coisa, a senhora entendido do assunto, o termo psique é mente? Então, foi bom o senhor me interpelar. Eu gostaria até de fazer alusão a um diálogo que o senhor apresentou. O que o senhor apresentou na poesia, na literatura poética, é conhecido como paralelismo sinonímico, né? O paralelismo sinonímico ele é muito comum na poesia hebraica. E isso é interessante. Mas não devemos fazer disso, como que eu posso dizer assim, um carro de guerra, um carro de batalha. Visto que, por exemplo, as citações que o senhor apresentou, o espírito dos justos aperfeiçoados, veja bem, que eles têm um espírito. Quando diz assim, e vi as almas daqueles que foram degolados, a bem da verdade, ali ele viu o quê? Pessoas. Ali são pessoas. Então, pessoas. A alma, muitas vezes, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. Mas sempre a alma vai ser pessoas? Porque, veja bem, se eu entender... Não, eu entendo que a palavra ela tem que ser analisada dentro do contexto da frase. Dentro de um contexto. Mas então, sempre ela vai ter essa ideia de alma ser pessoas? Não. Então, dentro de um campo semântico, a palavra alma, a gente chama isso de polissemia. O senhor vai ter que analisar, ou vai ter, né? É importante que o senhor analise a palavra de acordo com o seu contexto para saber o significado dela, né? Então, a alma pode ser, como eu já disse, a parte imaterial, imortal, porque eu creio que o senhor é imortalista, pelo menos, né? Sim. Pelo menos que eu fiquei... Como assim, pelo menos? Já que tudo tá perdido, já que tudo tá perdido, pelo menos o irmão... Pelo menos o irmão Já que o pastor... Então, no mínimo, pastor... Pelo menos tem a tricotomista, é imortalista, né? Então, a alma muito... Gente, isso é intriga da oposição. Mas vamos lá, o irmão é imortalista? Sim. Você... Tá. Que a alma é imortal? Sim. Ok. E aí, no caso, como é que o irmão lida com aquele texto de Ezequiel 18:4? A alma que pecar, essa morrerá. Se alma e espírito é a mesma coisa, o senhor então vai defender então, o que mas aqui? O morrer é um contexto, não é de aniquilamento. Morrer é a separação de Deus. Então não quer dizer que vai ser aniquilado. Mas ela vai ser separada de Deus. Esse é o conceito de morte. Tá ótimo. Então, mas aí agora eu pergunto para você. Se o texto de Eclesiastes diz que o espírito volta a Deus que o deu, o que acontece com a alma? Porque a alma não aparece ali no contexto. Então, aí é que está. Que o pó volta ao pó, o corpo volta ao pó que o deu, e o espírito volta a Deus que o deu. E a alma? Sobrou? Justamente. Quando ele, por exemplo, citou que um texto diz que a alma de Jesus estava angustiada e no outro ele perturbou-se em espírito, isso é muito natural. O que a Bíblia diz acerca... Vamos pensar como um dicotomista. Mas, por exemplo, a morte é a separação da alma ou do espírito? As duas coisas. Vamos pensar agora, eu não sou dicotomista, sou tricotomista, mas vamos pensar como um dicotomista, tá certo? Vai. No texto de Eclesiastes? Seja no texto de Eclesiastes ou no outro. Por exemplo... De Ezequiel. Puxa, agora eu acabei de ter... Ele me interrompeu, eu perdi a linha de raciocínio que eu ia desenvolver velho aqui. Golpe de perder a linha. Não, mas é verdade. Eu acabei perdendo. Vamos pensar como um dicotomista, você disse. Isso, é pensar. Só que eu tinha uma linha que eu estava desenvolvendo e acabei... Não é na questão da morte? Era na questão da morte. Mas quando Jesus disse assim, olha, a alma perturbou-se em espírito. A Bíblia diz o seguinte, que um espírito alegre faz o quê?
Formoseia o rosto. Aformoseia o rosto. Rosto faz parte do quê? Da parte material e imaterial? Corpo. Material. O senhor percebe que as duas coisas estão conectadas? Quando o espírito não está bem, o corpo também não está bem? Sim, mas... Agora, deixa eu só acompanhar agora. Quando o espírito não está bem, você concorda comigo? Quando a sua alma está triste, o seu rosto, isso até do ponto de vista da psicanálise, da psicologia, ele vai refletir o seu estado de espírito, o seu estado de alma. Levando em consideração que alma e espírito estão conectados ao ponto de de Hebreus 4. De um não existe sem o outro, na verdade. De um não existir sem o outro. Um estando triste, o outro vai estar triste. Um estando alegre, o outro vai estar alegre. Isso é uma realidade até no que diz respeito ao corpo, que é essa parte material. Porque quando o espírito não está bem, o corpo não está bem. É impossível alguém estar alegre, o seu espírito estando triste. O senhor concorda comigo? Sim, eu sei, mas a minha pergunta foi, quando eu falei da psique, porque se a psique é mente, ela é soma. Então, só que aí o pastor... Ela é corpo. Então, assim, com todo respeito, o argumento o seu argumento, não o senhor, mas o seu argumento, ele engessa a palavra. Engessa, porque se eu for entender que espírito ou alma ou psique é somente, então acabou. Então, se é somente... Para Paulo é. Tá, aonde? A mente acaba morrendo, não morre? Sim, quando o cérebro não morre? Então aí o senhor vai acabar acreditando na mortalidade da alma. O senhor vai se tornar um tenetopsirita. Aqueles que defendem a morte da alma. Então, porque se a alma é só mente e a mente morre, e logo a alma morre. Mas eu não acredito que a mente é alma. Então, mas é que o senhor acabou de afirmar. Eu acredito que existe espírito ou alma, que é a parte imaterial, e que essa psique faz parte do corpo. Então, que é a outra parte material. Então, pastor, como eu já disse no início, psique, não pode ser engessado agora, no só sentido. Agora, Elias, se o espírito, se a alma e espírito são coisas distintas, e você é imortalista, por que a Bíblia diz que a alma morre o tempo todo? É assim dizem, né, os mortalistas. Não. O texto diz que a alma morre. Eu não defendo, eu também sou imortalista, mas não dá para fugir do fato de que textualmente, em vários livros, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, existem textos falando da morte da alma. Por exemplo, no Novo Testamento, qual texto seria? Por exemplo, Mateus, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ótimo, era isso que eu queria ouvir. No Antigo Testamento... Eu estava esperando justamente isso, Mateus 10, 28. Mas eu queria no Antigo. Porque só no tem Antigo, esse mesmo. No Novo só tem esse. Mas no Antigo tem mais, e vários. Tem o Ezequiel 18:4, que é o texto preferido pelos mortalistas, né? A palavra alma ali... Por exemplo, reforço que eu não sou mortalista, mas eu estou aqui trazendo o que fica na cabeça das pessoas no debate. Isso aí eu discuto, por exemplo, no meu livro Perguntas Difíceis de Responder sobre a imortalidade da alma, e também no dicionário de palavras e expressões eu discuto essa questão. Aqui no capítulo 18 de Ezequiel, é importante que esse texto aqui, não é que ele é o melhor texto, né? Mas é um texto que vai dar uma ideia bem interessante acerca da palavra alma, como eu agora... vamos lá. Reiterando a questão da polissemia. Olha o que está escrito assim, ó. Eis que todas as pessoas são minhas, não almas. Todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Olha que ele traduz literalmente o significado da palavra nefesh dentro do texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que não é uma parte material que sobrevive à morte do corpo e imortal, mas pessoa. Aqui deve ser analisado esse texto à luz do contexto. Aqui está tratando de pessoas que cometiam pecados, e as pessoas estavam dizendo o seguinte: os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos é que embotaram. Veja que está tratando de pessoas. Não, diga, é só concluir o meu pensamento. Então, os pais comeram uvas verdes, mas o dente dos filhos é que embocaram. Traduzindo, eu cometi o pecado como pai e os meus filhos é que estão pagando pelo meu pecado. O senhor falou, nunca mais vocês vão ter esse provérbio em Israel. Sim. Porque se o pai pecou, o pai vai pagar pelo seu pecado. Palavra. Então, a palavra que é a pessoa. Como foi? A hermenêutica, eu já falei, que de acordo com o contexto em que a palavra está, o conjunto de frases em que ela se encontra, ela pode mudar. Por exemplo, você vai pegar a palavra fé, por exemplo, nem sempre vai traduzir fé. Às vezes é um conjunto de regras, às vezes, entendeu? Agora, só que o seguinte, o pastor César, quando citou aí o Mateus 10, 28, que fala sobre destruir a alma e o corpo, quando a gente vai para 1 Coríntios 5, 6,
Paulo descreve a igreja e diz assim: entregue um irmão a Satanás para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo. Ele não diz alma. Jesus falou corpo e alma. Ótimo. Paulo está falando corpo e espírito. Olha, você viu aí? Interessante. Ele Tem muito mais de onde veio esse, tá, irmão? Até irmão. soltar um. Vamos lá. É difícil, gente, discutir com amigos, né? A gente tá aqui dialogando. Eu tô fazendo de tudo pra manter dentro do diálogo, viu? Se fosse talvez um imortalista... Não, mas não é o caso. É verdade, Mas eu tô procurando manter, até mesmo disso eu estive debatendo na HIT, né, com o imortalista, com o mortalista, e foi assim um diálogo muito interessante, tá inclusive na internet, tá com 62 mil visualizações, mas o texto é o dele e o seu. Posso analisar os dois? Sim. Não temais os que matam... Oi? Estamos aqui para aprender. Que isso. E não temais os que matam o corpo... Olha só, mas não podem matar a alma. Traduzindo em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que a alma, ela não morre por ocasião da morte do corpo. Significa, no mínimo, que ela sobrevive. Aquele que for mortalista, no mínimo, ele tem que pelo menos acreditar no estado intermediário. Porque se a alma não morre por ocasião da morte do corpo, ela continua existindo em algum lugar. E onde é esse lugar? Então ele vai ter que acreditar. E se ele acredita no estado intermediário... Pronto, ele carimbou o passaporte para imortalismo, para a imortalidade da alma. Aí ele fala assim, mas o senhor está sendo parcial, leu a primeira parte do texto, não leu a segunda parte, que diz assim, temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Tanto a alma como o corpo. Nós temos que atentar, em primeiro lugar, para duas palavras gregas. O primeiro é perecer, apólime. E a segunda palavra é que inferno é esse? A primeira, apólime, ela também está dentro do mesmo campo de semântico com palavras polissêmicas. Por exemplo, a palavra pólime, ela é usada, por exemplo, para a ovelha que se perdeu, para a dracma que se perdeu, para o filho que se perdeu, para o odre que estragou, para coisa que se estragam. E essa ovelha foi encontrada. O odre também. E não é extinção. Né? E não é extinção, não é aniquilação. Sim. Um carro, por exemplo, para estar vindo numa velocidade... Então, mas a gente está mudando o tema do debate de dicotomismo, tricotomismo para... Então, mas todo mundo acredita na sobrevivência da alma depois da morte. É que como vocês pediram uma explicação, estou só dando a explicação. Então, resumido, a alma ela não morre. Agora vamos para o texto que o senhor citou, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, que estava vendo um caso incestuoso dentro da igreja de Corinto, e Paulo, que estava distante, falou, junto com o meu espírito, já digo que essa pessoa precisa ser excluída para que o seu corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja o perigo de nós engessarmos um texto, uma palavra dentro de um texto. O espírito seja salvo no dia do Senhor. O dia do Senhor a que ele se referia, e eu penso que o senhor é pré-milenista, pré-tribulacionista, sim? Não. O senhor é pós-tribulacionista? Mas que seja pós-tribulacionista. O dia do Senhor, então, é depois da grande tribulação, é o retorno glorioso de Jesus. No retorno glorioso de Jesus, ele vem salvar só o espírito? Não. O que ele vem salvar? Vai haver transformação do corpo. Então vai salvar o homem todo? Sim, porque o homem é esse conjunto, é isso que eu advogo. Então, o senhor entendeu? O homem é um conjunto. Então o senhor acabou... Ele não pode ficar sem corpo. O senhor acabou agora de me beneficiar, porque ele está dizendo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O Senhor não vem salvar só o espírito. Ele vem salvar corpo, alma e espírito. E se o senhor for dicotomista, ele vem salvar corpo e espírito. Então o senhor percebe que o Paulo, quando faz essa citação, ele não está preocupado em apresentar uma constituição do homem, se o homem é constituído de 2 partes ou de 3 partes, porque ele tomou uma parte pelo todo. O senhor está me entendendo? Ele tomou uma parte pelo todo, porque no dia do Senhor, ele não vem salvar seu espírito. Só que o que ele vem salvar, eu, por exemplo, como tricotomista, ele vem, como está em 1 Tessalonicenses 5, 23, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. No caso do senhor, que é um dicotomista, ele não vem salvar só o espírito, ele vem salvar também o corpo. Só que ele diz que é para o corpo ser destruído e o espírito ser salvo. Ué, e o corpo também não será salvo? Você percebe a contradição? Então, tudo isso eu apresentei para desmontar a ideia de que Paulo esteja tratando de dicotomia ou tricotomia. Então, essa passagem que o senhor citou, ela não serve. Você está entendendo? O que a gente está tentando provar é que eles faziam uso desses 2 termos, mas nesse sem texto, fazer distinção. Sim, é muito claro mas isso. Só que esse texto não serve, não contribui para o seu argumento. Isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, ele não quando contribui, a Bíblia fala que Jesus morreu, não contribui, ele rende o espírito. Mas quando Paulo ora pelo menino que caiu lá, diz que quem volta pro corpo dele é a alma.
Mas se a alma... Por exemplo, Tiago escreve e diz assim... Isso, pastor. A alma, o corpo sem... O espírito está morto. Isso eu concordo, então, que, por exemplo... eu acho assim, que essa utilização de espírito, do termo espírito e alma... Não era muito... Era muito fácil para eles usar tanto um termo quanto o outro, porque eles se referiam a uma parte imaterial, que chamavam de alma, essa parte eu entendi e mostrei, por exemplo, o senhor citou o texto de 1 Coríntios 5:5. O que eu tentei apresentar para o senhor, e olha, eu quero deixar claro aqui, eu não vim para ganhar do senhor. Não, eu sei. E não vim para marcar nenhum território, porque Deus já tem me abençoado, usado o pastor César para, sabe, então eu não preciso, está entendendo? Para a glória de Deus. Não é para dialogar. Necessitar ou não necessitar, mas, por exemplo, um debate é que você está falando para o público que pensa diferente. Isso, representado aqui no pastor Levi. Isso. Mas está falando com um público. Então, qual é a ideia do... O senhor apresentou, por exemplo, vamos falar o tema não é imortalidade. Mas, em certo sentido, lá no texto bíblico, fala da segunda morte. Mas então, essa morte que tem que ser analisada, pastor. Porque ali não é morte, não é aniquilação. Não, por exemplo... morte é separação. É separação. Então, não podemos entender, por exemplo, fazer perecer não é aniquilar. Esta palavra alma, psirre, no Novo Testamento, ela em nenhum dicionário tem o significado de aniquilar. Agora, o que eu apresentei para ele, 1 Coríntios 5:5, que esse texto não vai contribuir nem com a dicotomia e nem com a tricotomia. Ele não serve, ele é inócuo. Então, vamos tirar esse texto da Bíblia, pessoal. Não. Para essa defesa, sim. Para esse argumento dele, deve ser tirado de circulação, porque não vai validar. Porque a proposta de Paulo não é discutir isso. Tá entendendo? Não é discutir isso. Porque se for para discutir isso, tem que salvar o espírito e o corpo. Mas ele diz que é para destruir o corpo e salvar o espírito por ocasião da volta do Senhor. O problema fica pros dois lados. Você tá entendendo? Tem problema pros dois lados. Não serve para o argumento dele, porque se ele é para destruir o corpo, para salvar o espírito... Aí falta a alma, ponto para ele. Mas e o contrário? Não. Aí, no caso, por exemplo, na volta do Senhor Jesus, então ele vai salvar só o espírito e o corpo, como é que fica? Você tá me entendendo? Então, para ele não quer discutir isso. Lá não tá discutindo dicotomia e tricotomia. É uma punição, tá entendendo? Que Paulo está mandando a igreja exercer. É uma exclusão. A proposta é essa. Não é que Paulo tinha uma agenda com o diabo, falou, Satanás, tem mais um cara para entregar na sua mão aí. Não é nada disso. Então vamos lá. Como é que pensa o ouvinte? Manda para mim o teu áudio. Na minha opinião, eu penso que alma e espírito são a mesma coisa. E realmente o debate faz a gente pensar, parece que às vezes até a gente fica no meio, parecendo, será que eu estou na dúvida? Será que eu estou errada? O que será que está certo? Entendeu? Fiquei realmente, mexe com a gente. Mais um. Bom dia, irmãos. Meu nome é Matheus, eu sou de Belo Horizonte. Queria contribuir aí com o áudio. Acredito sim na dicotomia, mas os dois casos são plausíveis. A base é Gênesis 2:7. Ele faz o corpo do pó da terra, Deus faz o corpo do pó da terra e sopra o espírito de vida ali. Qual que é o resultado disso? Uma alma vivente, um ser vivente. A Bíblia diz que, em 1 Coríntios 15:45, que Adão era alma vivente. Mas o que é superior a isso? O espírito vivificante que vem da parte de Cristo, que será completo na nossa glorificação. João 12:27, alma. João 13:21, espírito. Mateus 16:26, alma. 1 Coríntios 5:5, espírito. Lucas capítulo 1, 46 e 47, a minha alma engrandece, o meu espírito se alegra em Deus. Eclesiastes 12:7, o espírito vai a Deus. Apocalipse 6, 9, 20, versículo 4, a alma está com Deus. Então eu acho que a gente também pode comparar Gênesis 35:18 e Apocalipse 7:59, Atos 7:59, perdão. 1 Reis 17:22 e Salmo 31:5, sempre o alma e espírito sendo palavras intercambiáveis com o mesmo sentido. Então eu acredito assim. Deus abençoe. O cara já mandou ver aí, já entrou no debate. Como eu disse no início, pastor César, se tirou alma... Já usou tudo de uma vez só. Por exemplo, na primeira parte que ele apresentou, ele acabou se tornando monista. A gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, para não cair no monismo ou holismo. E o homem, por exemplo, o homem se tornou uma alma vivente. A ideia é de que o homem é uma alma e não que ele tem uma alma. Sim. Isso daí é uma ideia herética.
uma ideia herética que consiste no fato de que com a morte do corpo tudo morre. Porque se o homem não tem uma alma, ele é uma alma, então ele é aniquilado. Então veja que é um perigo. Eu tô perguntando exatamente porque os ouvintes às vezes não entendem. Veja bem o problema desta argumentação. A outra é como eu disse, se o espírito está triste, não tem como o corpo também não estar triste. Se por exemplo, o espírito voltou no homem, ele está atrelado à alma, não tem como as duas coisas. Agora, porque o que Hebreus diz? Que só palavra divide alma e espírito. E os dois estão conectados de tal forma, tão unidos, que não podem ser desligados. Tanto vem quanto sai com a morte. Agora, essa questão que é interessante de Eclesiastes 12:7. O pó volta para o pó. E o espírito volta para Deus. Como é que o senhor explica isso, pastor Libarino? Por exemplo, no caso do ímpio. Como é que fica esse texto? Não, mas não muda a minha posição. Porque... Não, sim, mas como é que o senhor explica esse texto? Por exemplo, se o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus, então todo o espírito do ímpio volta para Deus? Sim, de uma certa forma, sim. Você sabe que todos os caminhos levam a Deus, né? Como só que uns vão para a direita, outros vão para a esquerda, mas todos vão votar diante de Deus. Porque eles vão passar por um julgamento. Todos têm que votar. Mas só que isso é quando morre, pastor. Sim, quando morre não tem julgamento. Mas quando o espírito vai para Deus, mas o espírito vai para Deus quando morre mesmo. Então, mas veja só, e lá no julgamento final, passa por um julgamento. Não, lá no mas julgamento o julgamento é só no final. Mas assim, quando eu entendo assim. Eu digo assim. Eu sei que a morte já é um julgamento. Como o dicotomista entende, você quer saber, né? Ele, por exemplo. Como é que o senhor entende? Por exemplo, o juízo final ainda não aconteceu. O corpo foi para o pó. O espírito do ímpio vai para Deus sem o julgamento? Como é que é? Para onde que vai o espírito do ímpio? Ele está dizendo que vai para Deus. Ele vai para o Hades, mas esse... Não, vai estar dizendo que vai para Deus. Sim, mas quem é que controla lá? Quem é que está no controle de Hades? É isso que eu queria saber. Então, ele não é mortalista. Essa parte material. Acho que não é. Mas quem define é Deus. É claro, toda essa parte material, ela volta para o controle de Deus. E aí vai aguardar um julgamento que Deus vai determinar. Justamente, perfeitamente. Agora, por exemplo, quando ele diz... Por isso que eu digo, todos os caminhos levam a Deus. Nesse sentido, né? Quando se diz assim, olha, que um texto diz que é alma, outro diz que é espírito, é que as duas coisas, elas estão tão ligadas, tão conectadas, que não tem como uma se separar da outra. O corpo, sim, a Bíblia sempre fala da separação do corpo. Sempre é o corpo que é matéria, separa. Mas a parte imaterial, ela não se separa. Então, falando alma, a gente chama isso de, se eu não me engano, é metonímia ou sinédoque. Por exemplo, quando diz assim, olha, eu estou... É sinédoque, né? Por exemplo, quando Paulo diz, eu estou escondido atrás da cruz de Cristo. Você está atrás da cruz de Cristo? O que ele está escondido atrás do quê? De toda a obra que aconteceu ali no Calvário. Vamos lá. É da mesma sorte. Elias, eu estava procurando esse texto aqui, achei. Lá em Atos 23... Certo. O apóstolo Paulo, ele vai falar, né, no Sinédrio e tal. E aí no versículo 8, que é o que você lembrou já, ele percebe que o Sinédrio é formado tanto de fariseus quanto de saduceus. Acho que fariseus é a maioria, mas tinha lá saduceus. E aí o versículo diz o seguinte: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Vamos lá, a compreensão tricotomista, ela é uma evolução na teologia judaica? Que ótima sua pergunta, muito boa, que é inclusive algo que eu havia me esquecido. Por exemplo, se o pastor... Né, o que eu estou pensando, falando aqui para o ouvinte, que vamos traduzir melhor, um judeu do século I, judeu do século I, Pedro, Tiago, aqueles caras, eles acreditavam em espírito, alma e corpo? Pois quando nós estamos tratando deste texto, veja que nós estamos dentro de um conceito farisaico, judaico e não cristão. Que ele está falando do que o fariseu acreditava e o que o saduceu acreditava. Ali não está em pré-cristianismo ali, né? Está dentro do cristianismo, só que é uma seita judaica. Uma seita judaica que tem uma crença, é uma seita farisaica que tem uma crença judaica dentro do período do cristianismo. O senhor vai tocar no assunto? Então deixa eu acrescentar mais uma coisa que o senhor já responde. Mas eu vou responder. Havia na verdade, a falta de um conceito até de vida após a morte, não é? No judaísmo? Não havia. Mas Salomão, quando escreve, ele diz assim que o corpo vai para a terra e onde ela vai não tem mais nada. Morreu, acabou, né? Sim, mas ele não diz que o espírito vai para Deus? Mesmo modo mas só que o mesmo texto ele diz que o espírito vai para Deus. Então, mas essa é a evolução que o... Então, mas só que lá ele diz que o espírito vai para Deus. Se ele fala que o espírito vai para Deus, então ele não acreditava que a alma morria com a morte do corpo.
Entendeu, Sim. Salomão? Sim, mas isso que eu tô querendo colocar na questão pro senhor também responder, é se houve uma evolução, houve um período que eles nem acreditavam numa vida pós-morte. Eles Como é sempre que fica o acreditaram. texto? Sempre acreditaram. Atos 23. Atos 23. Então vamos lá. Quando nós, só para fazer um link para responder, existe aquilo que nós chamamos de revelação progressiva. No caso dos fariseus, não existe essa revelação progressiva, visto que eles estão atrelados dentro de um conceito judaico primitivo, que é a dicotomia, essa visão dicotomista, né? Eles não eram tricotomistas. Não eram tricotomistas, sim, porque o texto do Antigo Testamento não defende, assim, por exemplo, tricotomia. Você não vai ver você isso. precisa do novo para resolver isso. Isso. E nem tampouco fala assim, ó, dicotomia. Não existem esses termos. Por exemplo, trindade. Procure no Antigo Testamento o conceito de trindade. Ele é um conceito que foi evoluindo. Né? Progressivamente ele foi sendo formado. Não é que não está. É que não havia uma sistematização desse conjunto, desse corpus doutrinário. E vamos abrir o jogo. Ninguém tinha essa crença mesmo no Antigo Testamento. Ninguém acreditava em 3 pessoas na divindade. Porque o Antigo Testamento ele tem um conceito teológico absolutista, não apenas monoteísta, mas absolutista, né? Mais rei Yahvé Eloheinu Yahvé Echad, né? Então é um conceito absolutista. Então, da mesma sorte, essa questão tricotomista, dicotomista, não estava em pauta. Isso começa, esse conceito, se desenvolver, tanto a trindade quanto o conceito dicotomista e mais tricotomista, no Novo Testamento, com o apóstolo Paulo. Então Jesus era dicotomista. Jesus não era dicotomista, até porque ele é o criador do corpo, do espírito e da alma. Então ele não pode ser dicotomista. Mas ele era. Não, ele não é. Porque ele não pode. É com Paulo que essa compreensão é trazida. As 3 partes sendo dita de forma clara é com Paulo. É com então, Paulo. Jesus não é antes. Não, mas não é que ele não o cria. Ele é o criador. Então, se ele criou a alma, ele criou o espírito e ele criou o corpo, ele não pode ser dicotomista, ele tem que ser tricotomista. Agora, eu estou falando em se tratar de sistematização doutrinária. Então, Paulo é aquele que traz a maior clareza acerca da questão da tricotomia. Ela está dentro do texto, como nós mostramos. Gênesis capítulo 2, 7, fala da alma. Zacarias capítulo 12, versículo 1, fala do espírito. E cada um sendo formado de uma forma diferente. Essa que é a questão que eu gostaria que o senhor respondesse. Nishama, o sopro. E Ruach, que aparece em Zacarias capítulo 12, versículo 1, não como um sopro, mas como um barro que foi trabalhado, modelado e introduzido dentro do homem. O senhor percebe essa diferença? Sim, isso aí está no Antigo Testamento e é inegável. É a mesma coisa, é a parte espiritual que vem, a parte material. Mas já foi que Gênesis trata de um homem e Zacarias não. Não, mas Zacarias. Gênesis trata de Adão. Então vamos lá, então? Não, calma aí. Você crê que Deus sopra em todo mundo? No nariz de todo mundo? Não, eu não sou criacionista. Eu sou Você não é criacionista? Não, sou traducionista. Não, peraí, você não crê. Não, é que ter esse termo criacionista, irmão, é mais amplo do que o irmão tá pensando, então. Não, mas é que o criacionismo você está querendo levar. Você está querendo levar o criacionista para a criação do universo. Então, nesse sentido, você é criacionista. Então, eu não sou criacionista no sentido da antropologia teológica. Certo. Do conceito antropológico, você tem a visão pré-existencialista, traducionista e criacionista. Mas eu não sou criacionista. No nariz de quantas pessoas, no nariz de quantas pessoas Deus soprou? Aí é que está. Quando nós lemos o texto, veja só. O que vai acontecer? Olha só que legal isso, ó. Zacarias 12. Se nós engessarmos... É que você não vai responder a minha pergunta. Eu vou responder. Não, eu vou responder. É porque o tempo já foi. Não, aqui, ó, eu vou responder e dentro desse conceito, pastor César. Ó, se a gente engessar esse texto dentro do que o pastor está querendo... Só lembrando que a minha pergunta não está nesse texto, mas pode ler o texto à vontade. A resposta está. Ó, sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu. Você concorda que ele estendeu o céu? Está no passado? Concordo, mas não tem a ver com o texto de Então, vamos lá. Segundo ponto. Fundou a terra. Ele não vive fundando a terra. Concordo. E segundo, e formou o Espírito. Ele não vive formando, ele formou. Então existe um Espírito só que vai passando de pai para filho. Justamente. E a alma também. Justamente. Certo. Isso aí foi concedido pelo próprio Deus. Qual foi o decreto da criação? O que Deus disse para o homem? Frutificai-vos e multiplicai-vos. Não é que o homem por si só ele tem essa capacidade, mas é uma capacidade dada por Deus. Isso no conceito antropológico é chamado de traducionismo. A Sandra está dizendo que eu não estou sendo imparcial, é verdade, vamos lá. Como é que o espírito de Adão passou para Eva?
Então, é uma boa pergunta, sem ser desrespeitoso, para perguntar para Deus, né? Porque ele deu essa capacidade. Só Deus pode responder essa? Então? Como toda essa... É porque, por exemplo, eu não sou um biólogo. Eu não sou geneticista, não sou biólogo, não sou químico. Então, percebe como é que isso... Você tá entendendo? Eu sei que Deus disse, frutificai-vos e multiplicai-vos. Agora, o processo disso, solamente o Padre.